E como é que é esse trabalho, Ana? Fala um pouquinho dele também. Pode servir de Inclusive, modelo, de inspiração para aqueles que estão nos vendo, para aqueles que têm um bom gosto de assistir uma graça de podcast. nossa, esse podcast é uma graça. Nós começamos porque tudo começa na criança. A criança bem cuidada, bem orientada, espiritualmente principalmente, porque hoje em dia o mundo está de ponta cabeça. Então, se a gente não der uma orientação espiritual para as crianças, a gente é que está perdido. E mesmo orientando, ainda não é fácil. Aí a gente começou, o Luiz já morava aqui em São Carlos, São Paulo, então ele conhecia as necessidades de muitos bairros. Como ele é muito antenado, ele falou: a gente podia começar com uma iniciativa individual a dar aula de virtude para crianças. O que é aula de virtudes? Amor, justiça, respeito, igualdade, sinceridade. Coisas que infelizmente não se ensina nas escolas, né, Ana? Nem em casa. Amor a Deus, que é o mais importante, felicidade, sabe? Isso tudo que a gente deve ter como princípio básico da nossa vida. E que, infelizmente, principalmente nas camadas mais simples, as mães, os pais saem para trabalhar e fim de semana lá só tem música, bebida e outras coisas mais. Pois é. Então, o bairro que a gente escolheu para dar aula é o Abdenu, que chama. E a gente começou dando aula chamando as crianças no quintal das casas ou na lateral das casas de alguns pais. Então a gente comprou banquinhos, aquelas pranchetas para as crianças desenharem. Até hoje elas amam desenhar, pintar, né? É. Colorir, desenho e tal. Então a gente começa com orações, e falando sobre quem foi Abdu'l-Bahá, eles se encontram muito em Abdu'l-Bahá, porque com 8 para 9 anos ele foi preso com o pai, né? Com Bahá'u'lláh, ficou 40 anos preso. Então isso assim causa um impacto, né, no conhecimento deles. E sempre eu pergunto assim, mas o que Abdu'l-Bahá fez de errado para ele ser preso tão criança? Ué, uns falam assim, alguma coisa ele fez de errado, porque muitos fazem, né? Criança vive fazendo coisa errada. Falou, não, e o que Jesus fez de errado para ser crucificado? Não, nada. O que ele trouxe? Trouxe amor, trouxe justiça e tal, tal. Então eles começam a entender, a gente começa a falar para eles que esses seres maravilhosos, iluminados que vieram, eles vêm trazer só coisas boas para nós. E é isso que a gente tem que ter na vida da gente, para a gente se tornar um adulto melhor, né? Então, aí a gente viu que a gente não dava, não podia mais ficar dando aula nas casas. São casas simples, mas foi um tempo muito bom, foi um começo. A Sim. gente conseguiu a escola, uma escola muito boa, grande, chama Ulisses Piccolo. Então, tem 8 meses, eu acho, que a gente está dando aula na escola. A gente ocupa 2 salas. A gente entra, tem para criança de 5 até 7 anos e depois de 7 ou 8 anos comigo até 11 anos, né? Que são crianças maiores. Depois E já é muitas pré-jovem. vezes não, depois são os pré-jovens. A gente começou com pré-jovem, mas está sendo formada uma outra turma, que são os maiores de 12 anos, né? E muitas vezes as crianças de 7, 8 anos levam o irmãozinho mais novo, que às vezes não tem com quem deixar em casa, ou então leva porque eles gostam, né? E com chupeta na boca. Então a gente leva brinquedo, aí eles brincam enquanto. Olha, domingo passado foi fantástico, uma criança lá chamada Maria, 3 anos. Que criatura, que coisinha fofa. Tudo que a gente falava, ela repetia, ela cantava, ela vibrava. Então, a gente não sabe onde está a luz Então, futura. quantos Porque aninhos, toda Ana? criança, 3 aninhos, Que está coisa. fora da idade, mas a gente não tem como. Sim, Ela claro, vai lá, como é que a gente vai falar? Não entra. Se a gente vai falar de amor, né? claro. Então, tem sido uma experiência fantástica. O diretor gosta muito, Sim, sabe? estão de E parabéns. a gente leva sempre um lanchinho para eles, eles gostam. Então, eles estão aprendendo muita coisa, até mesmo a dividir.